Eu não sabia que ele estava morando na rua. E quando ele vinha para cá, ele ia na casa do meu pai, e fazia lá, o pai dava um dinheiro a ele, ele saía, sumia. Ele estava na rua que eu nem sabia. Que ele morava num colégio, em João Pessoa, e dormia no mato. Tinha uma árvore lá, que ele falava, eu durmo na moitinha. Eu achava que era brincadeira dele. Ele sempre procurava locais seguros e que não desonrassem o pai dele, assim, a família dele, a origem dele, né? Então ele queria ser sempre uma pessoa correta. Então ele tinha endereço onde trabalhava e tinha endereço onde dormia, apesar de não ter uma casa, né? Enquanto eu estava em Aracati procurando ele estava pulando o meu muro em Fortaleza para ir dormir no meu quintal, porque ele não me encontrou em casa. E se eu pudesse dar outro nome ao Aristóteles, seria exatamente esse. Era liberdade. Era um cara livre, extremamente livre. Porque você querer mudar ele, né, como ele é você estar colocando tipo, bom, isso aqui você não pode. Tem que ser assim. Aristóteles era um artista da rua, né? Ele tinha a arte dele, ele sobrevivia com a arte dele. Foi com 10 anos que a gente foi numa viagem de família para João Pessoa e chegando lá a empatia foi assim absoluta, logo de cara eu simpatizei, ficou tipo assim um amor fraterno, mais do que o que eu tinha pelos meus próprios irmãos. E uma situação bem marcante assim que me chamou a atenção, eu garoto, criança com 10 anos, é que na mesa de jantar, na hora de jantar, ele era um cara muito sensível na época. Aí ele meio que se emocionou do nada e chorou na mesa e foi chorar no banheiro. Aí depois que a gente abordou o porquê, ele disse que estava muito feliz em conhecer a família. Ele estava naquela fase bonita de família unida, ele um garoto descobrindo as artes. Ele só se queixava de o pai não ter aquela admiração que ele tinha necessidade que o pai tivesse. Mas a gente, todos nós, a minha família inteira, admirou muito porque a gente enxergou nele o artista que ele seria no futuro. E aqui são umas fotos que eu ainda tenho dele, do período da viagem, eu ele ainda com a jaqueta que ele me deu. E aqui eu já estava com a jaqueta dele. E minha mãe tem muito material e trabalhos e tudo. E uma história engraçada é a gaivota entre a gente. A gaivota me premiou. Ele era um artista assim nato. Inclusive essa jaqueta ele usava e era um trabalho dele, um dos primeiros trabalhos dele. E eu gostei tanto que ele me deu não só essa jaqueta, como os brinquedos que ele tinha na época. Que ele tinha uma relação assim com desapego absurda. E para mim, criança, aquilo era uma coisa de outro mundo, assim, fantástica, né? Eu demorei a compreender esse desapego até na idade adulta. Eu quase não tive contato com ele, mesmo a gente morando junto. Eu saía para um lado, ele ia para o outro. Final do dia que se encontrava em casa. Mas essa parte ele tinha os desenhos dele, como eu estava falando. É um desenho que, para mim, eu achava feio. Pegava um objeto, um elefante, por exemplo. Pegava o corpo, botava as patas de outro animal, a cabeça de outro animal, o rabo, e fazia, juntar e fazia o desenho dele. Aí eu disse a ele, esse desenho aí, meu amigo, isso daí é sem futuro. Aí foi quando meu pai jogou ele para o Rio de Janeiro, queria que eu fosse, eu não fui, e eu fiquei aqui. Ele foi para lá, ele vinha, voltava, vinha quase desse tempo para cá, eu tive contato com ele.
Até a morte eu vim saber através dos outros. Sem estar vendo, eu sabia o sufoco que Aristóteles passava em Copacabana. Porque o meu pensamento estava com ele. A gente andava, a gente caminhava junto. Aí eu falei, Aristóteles, onde você está? Dormindo na calçada do Bradesco, em frente ao fórum. Falei, não, você não vai ficar na rua. Eu aluguei o que se chama, né, na obra da literatura brasileira, uma vaga no cortiço. Mas ele foi um ateliê, se transformou num ateliê. Contrato de papel passado e tudo. Eu falei, agora estamos estabelecidos, você não vai mais dormir no relento. Então, eu não podia ser babado do Aristóteles, tu tem que ficar aí, cara. Não, ele é o homem da rua, o homem do mundo. Aristóteles andou o Brasil inteiro a pé. Quando conseguia uma carona, ele entrava num caminhão e ia até um determinado local. E quando ele me abandonou, no Rio de Janeiro, sem dizer nada, então cada um seguiu o seu caminho, eu com a minha saudade, a minha mágoa, e começo a investigar na internet, Google, um belo dia, Aristóteles em BH. Eu tenho uma grande amiga que chama Maria José, e ela anda muito pela Savassi. Em BH tem um bairro famoso, que é um centro-sul de comércio, que chama Savassi. E ela chegou para mim e falou, Glauco, eu vi um andarilho de rua que mora debaixo da biblioteca pública, em cima de uns papelões, e ele pinta. E enfim, ele é super talentoso, e eu achei interessante. Eu pedi para ele te procurar aqui na escola. Aqui em BH eu tenho uma escola de artes. Ele trouxe 2 telas debaixo do braço, num cordão, num barbante. Aí eu olhei as obras, achei interessantes, sempre com temas nordestinos, bem coloridos. Aí eu comecei a conversar com ele. E ele queria mudar de vida também. A pintura dele era uma pintura ótima, sabe? Era uma pintura boa para ótima, né? Eu falo como crítico de arte, na época, tá? Aí eu falei, olha, Aristóteles, eu vou pensar e eu te falo. Nisso eu peguei o nome completo dele e a identidade. Eu acho que ele não tinha nem CPF, eu acho. E eu mandei averiguar, porque eu falei, gente, se eu realmente investir nele, não é investir, se eu realmente cuidar da carreira dele, ele está 23 anos na rua, isso em 2009, ou 2008, não lembro. Eu quero ter pelo menos a segurança que ele não seja nenhum marginal ou algo parecido, né? Não ter nenhum crime de marginalidade e tal. Aí eu mandei o meu advogado olhar e realmente a ficha dele era limpa, isso me deixou muito feliz, eu chamei ele e a escola ficava num prédio na Savassi, de 2 andares e tinha uma cobertura. Aí eu falei, olha, Aristóteles, você vai sair da rua, vai morar a priori na cobertura, que eu não dou aula lá. O grande atrativo de eu tirá-lo ele da rua e ter aceitado ele adentrar dentro da minha vida, né? Foi pela questão da inocência pura que, apesar de 23 anos de rua, ele ainda tinha, e isso, ele tinha um brilho no olhar. Então eu lembro que a primeira série de trabalhos que eu pedi para ele fazer foi uma releitura dos grandes mestres da história da pintura no mundo. Quando eu dava o quadro, ele saboreava, mas eu falava, olha, eu não quero, isso aqui é só uma inspiração para você criar. Eu quero ver a sua Mademoiselle de Vignon. Porque ele sabia que eu queria fazer o melhor para ele, porque eu ia lançá-lo dentro de um mercado de arte. Mas eu não queria perder jamais a cara dele na tela. Eu queria ver a assinatura, eu queria ver a assinatura dele e o rosto dele na tela. Há uns anos atrás, eu indo para a Secretaria da Cultura ali no edifício São Luís, estava sempre muito atento às pessoas que estavam na rua produzindo, trabalhando, os artistas de rua, né? Tenho essa admiração, tenho esse cuidado. E uma dessas pessoas era o Aristóteles, sempre muito assim, silencioso, compenetrado, centrado mesmo naquilo que produzia, e isso me chamou muita atenção. E comecei a me aproximar, né, para ver o trabalho, e acabamos ficando amigos a partir dessa aproximação. Fiz uma exposição dele na Secretaria da Cultura e de um outro desenhista, também artista de rua, e a partir daí não paramos mais
de conversar, de nos encontrar. Eu devia cruzar com ele sempre, muito antes, mas eu não ia conhecê-lo porque eu tinha uma perspectiva de futuro dele, de sucesso financeiro, em escola de samba no Rio de Janeiro, que era a última referência que eu tinha, é que ele estava no Rio, e eu já vislumbrava a possibilidade dele estar bem sucedido no Rio, e um dia eu até conheci o Rio de Janeiro por intermédio dele, né? Porque eu imaginava esse meu primo bem-sucedido, artista famoso no Rio de Janeiro. E quando eu reencontrei através da Rildete foi um choque para mim, assim. Eu meio que demorei a processar, a preparar o espírito para ir procurá-lo na Praça do Ferreiro. O curandeiro, naquele culto sertão, quando alguém se vê doente, de bicheira ou dor de dente, mal olhado e congestão, quebranto e constipação, fogo selvagem e cobreiro, o povo corre ligeiro, às vezes temendo a morte, cura-se com reza e forte na casa do curandeiro, né? Quer dizer que não procurava os médicos, procurava os curandeiros, temendo a morte, né? Aí ele transformava o quê? Transformava na rainha do mar, né? Isso aí, né? Ele fazia a obra de arte dele, simplesmente, e os amigos dele, os conhecidos dele, compravam as obras de arte dele. Eu, muitas vezes, sou amigo dele, eu dizia assim, poxa, cara, que artista foi. Eu não encontrei um homem, uma pessoa dessa que pegasse do lixo um papelão, um papel, transformasse numa obra de arte. E o amor que ele tinha. Aristóteles nós começava 2 horas da tarde, nós ficava até 10 horas conversando, ele produzindo, e a gente aquela troca de ideias e a vida dele junto com a minha, e falava muito sobre também o passado dele, né? E isso aí que era bacana, importante. O tempo passava e a gente não sentia o tempo passar. E o Aristóteles era da maneira que o fazia feliz. Ele tentou várias vezes ser uma pessoa como todas as outras, morar numa casa, dormir numa cama, almoçar sentado a uma mesa, mas ele nunca se acostumou, não. O que ele queria mesmo era a rua, ele queria essa liberdade. Era um andarilho, estava em todos os lugares. Encontrava com Aristóteles no centro, encontrava com ele. Depois apresentei ele ao Francisco da Panorama, ali na Rodrigues Júnior, né, aquela casa de molduras, número 131, e ele passou a frequentar. Passava o dia aqui como fosse um emprego. Chegava de manhã, dava uma saída, voltava, almoçava aqui. Almoço, cafezinho, e vendia muito, muito, muito. Ali, sentadinho ali no banco, não parava não. Só produzindo. Ninguém comprava só de um trabalho, era mais de um. Ninguém comprava só um. O doutor Marco Túlio comprava de 10, uma delegada do Cesarina comprava, era pacote, encomendava e comprava. Pronto. Pronto. Tá limpinho? Tá limpinho. Pronto. Tira esse trabalho bem aqui, ó. Aqui, abaixo do ramo de céu. Tira aqui, ó. Posso pôr aqui, ó. Ao lado de um artista famoso que é o Ramo de Célula. O Aristóteles era um artista. Quando o pai dele foi dar uma Bíblia a ele, a primeira coisa que aconteceu foi ele pegar e desenhar a Bíblia lá, e o pai dele disse assim, senhora, você é um vagabundo. E quando ele botou isso aí, colocou na cabeça dele, pô, eu sou um vagabundo? Então vagabundo é aquele que vive na rua. E desde esse dia ele disse que saiu e não retornou para a casa do pai, né? E além do mais eu acho bonito porque Aristóteles sobreviveu sem pedir nada a ninguém, sem mendigar nada a ninguém, nem foi, sabe, o que um morador de rua. Aristóteles era um artista da rua, né? Ele tinha a arte dele, ele sobrevivia com a arte dele. Então ele tinha assim, uma revolta
né? Uma revolta que como diz, você, todo artista, as pessoas chamam de vagabundo, né? Isso aí dá assim, uma coisa dentro da gente, né? Você ser taxado de vagabundo e você sendo um artista. Ficou essa alma de um artista livre, que pintava a alegria independente dos temas, que era alegre por natureza e que, eu acredito que, durante a vida dele, ele se mergulhou nesse mundo impenetrável de criatividade que era dele e que é o mundo da arte. Então, naquele momento que ele estava criando, ele estava dentro de uma poesia que era a melhor parte da vida dele, eu acho. Quando ele assinava a obra, a poesia acabava e virava mercadoria. Aí ele não gostava tanto. Ele ficava em minha casa desenhando, ele era tipo uma impressora viva. Ele deixava até de comer e para mim era um lance louco, porque eu nunca tinha visto alguém assim tão concentrado, aficionado assim 24 horas. Se deixasse, ele desenhava 24 horas. Frequentemente ele mostrava insatisfação com o sistema. Daí porque eu acho que a vida dele me parecia ainda mais autêntica, porque ele criticava o sistema e criticava na própria obra. Essa formiga, quando surge, acaba perpassando uma boa parte da obra dele. Se a gente observar, é a formiga que ele traz para fazer parte da narrativa dele, do mundo, né? Não é uma narrativa cronológica, não é uma narrativa histórica, mas é uma narrativa que me parece, sobretudo, política. Ou sociopolítica. É uma formiga que entra na paisagem, se a gente observar, ela vem de cima para baixo, ela já destrói o que ela pode destruir e vem na direção do restante, daquilo que sobra, né, de vida, daquilo que sobra de vivo na paisagem. Então a narrativa dele era sempre uma narrativa que tinha essa dualidade. Era a realidade que ele gostaria de combater e ele combatia com o sonho. Quer dizer, ele tem a medida certa da realidade, a medida certa do sonho para constituírem essas duas medidas o seu surrealismo. Ele tinha uma vida surrealista se nós tivermos que compreender a forma que ele viveu. Por que essa formiga, né? O que a formiga faz? Ela trabalha em comunidade, né? É a primeira característica. E para o ser humano, o que ela é? Ela é um incômodo, porque você está sentado perto de algumas formigas, dá um incômodo, porque ela vai te picar, vai coçar. Então, eu acho que as formigas eram justamente o incômodo da vida do Aristóteles, que ele não conseguia parar quieto em lugar nenhum. Então esse andarilho do mundo que era o Aristóteles, ele punha impresso na obra em forma de formiga. Essa inquietação dele como pessoa de algo que perturbou ele desde a infância até a adolescência. Rapaz, o Aristóteles sumiu. Quando ele sumiu, ele chega de uma vez aqui, entra na minha livraria e disse assim: estou de volta, estou em Aracati. Eu digo, opa, que ótimo, agora eu tenho uns amigos. Eu digo, que bom, Aristóteles, eu estou na casa lá e eu estou alimentando agora os meus amigos. Aí eu perguntei, que amigos são esses? São os ratos que estão comigo lá. Graças ao perfil no Facebook, eu passei a rastreá-lo, né? Saber onde ele se encontrava, porque ele sempre sumia, quando bem entendia, sem se despedir. Lá se ia o Aristóteles. E aí eu ficava esperando um contato, uma pista. Aí eu soube que ele estava aqui em Canoa, porque alguém comprou e postou a foto, né? Aí eu vim buscá-lo, encontrei. E a princípio ele não tinha casa. Depois, na segunda vez que eu vi, é que ele falou que tinha conseguido se abrigar aqui. E estava muito feliz, curtindo a temporada do caju. Todo dia ele vinha, todo dia ele vinha. Não tinha... Aí o povo chegava aqui, cadê Aristóteles? A gente já sabia a hora. Não, 3h30. Tinha dia que ele ia 2 vezes lá de pés e voltava.
Eu ficava de cara, porque eu falei assim, Aristóteles, tu vai de pés. Eu fui deixar ele, eu acho que 2 vezes no caminho, a gente ia, eu fui deixar ele lá. Ei, mas era longe. Ele vinha do meu dia ele ia-se embora. Meu dia eu falava, vamos esse homem. Às vezes ele ia de pé descalço, eu falava, vamos os pés desse homem. Que nada, eu vou me embora, já tô cansado. Chegava em casa, eu acho que lá, ele dizia quando chegava em casa, ligava a velazinha, que lá não tem energia onde ele morava lá. Começava a desenhar, escutando só o som do grilo. Paulinho passa a noite todinha, escutando o som do grilo e desenhando. Aí ficava. Chegava aqui mais ou menos. Às vezes ele vinha à tarde, aí trazia os desenhos dele tudo enrolado. Aí sentava ali, aí abria, aí falava de cada um, né? Cada um ele tinha tipo assim, ele tinha a história de cada desenho, assim. Ele não fazia o desenho e se você perguntasse o que era, ele explicava o que era. Aqui é a história de Canoa Quebrada, que ele fez a narrativa. Em todas as fotos ele contou a história da cidade, desde os primórdios da cidade. Inclusive aqui tem até a foto da caixa d'água que ele morou. A casinha que ele morou, que ele fez uma narrativa. E são muito bonitos, foi divulgado e teve boa aceitação na época. E foram, eu acho que ele contou melhor do que ninguém, olha a caixa d'água que ele morou aqui. Ele morava dentro dessa caixa d'água e ele tinha uma história hilária sobre essa caixa d'água, que um dia disseram que tinha uma pessoa dentro e a PM foi lá verificar e era ele morando. Aí é um foldenzinho bem legal de Canoa Quebrada, de 2013 e 2014. Sua história completa em quadrinhos. Aí ele conseguiu narrar a praia que ele mais amou, desde o início ao final. E o mais interessante é que é educativo também, porque a pessoa tem acesso à história da Canoa Quebrada, como realmente foi, desde o início, com todos os progressos que vieram se sucedendo com o passar dos anos, né? Eu senti uma energia boa dele. E foi no cotidiano eu fui vendo que ele era especial. De coração, de palavras, de ensinamento. Ele me ensinou muita coisa, inclusive tem umas que eu pratico até hoje. O meu filho plantou um ipê em frente à igreja. E como ele não ia ter como aguar todos os dias, eu peguei e coloquei para ele. Eu coloquei para ele aguar todos os dias. Entendeu? Que eu dava um certo dinheiro para ele. E ele brigou comigo por causa disso. Mas eu fiquei sabendo que ele ia lá aguar. Ele só não queria dinheiro. Cosas materiais, nesse sentido, somos diferentes, porque eu tenho outra forma de vida diferente e talvez creo que por isso eu admirava muito ele, por essa coragem de... Assim, é como uma coisa, uma fantasia minha, abandonar tudo, talvez não como ele fez, talvez de outra forma, mas isso de largar tudo e por uma coisa, por uma ideia de fazer uma loucura assim. Eu penso que ele vivia o que ele sentia mesmo, né? Ele vivia o dia a dia. Ele não tinha negócio de estar com dinheiro. Tanto fazia ele estar com dinheiro. Era a mesma pessoa, aquele jeito sorridente, brincalhão. Continue a história. Sem energia. Sem energia, porque meteram uma pedra na minha caixa de luz. Aí fez plá, quebrou tudo. Aí você tá cheio de lenha ali pra fogueira. São João aqui foi bom, né? São Pedro também. Não, isso aqui é o seguinte. Os vizinhos só me convidam pra tomar sapupara. Tem pioca e não sei o quê. Aí eu não vou não. Tem tudo aí. Olha o macacão que eu fiz aqui. Menino, estilista, Aristóteles. Olha. Lindo. Eu vou pintar ele todo e vai ficar decorado. Eu faço o que eu quiser, eu puxei a mamãe. O puxei papai fica doidão, mas eu sou a mamãe. Não cai em armadilha. Isso, nem me segura não, né, com os animais. A lenha aqui, vem ver a lenha, o estoque de lenha ali. Tô vendo. Mas pro seu pai, viu? Olha. Lenha, a caminhão, o colchãozinho básico. Aqui é bom o seguinte, porque o ladrão quando chega ele fecha e sai correndo, porque não tem nada interessante. Olha aí. Aqui, automático, olha. Escritório.
Ao ferrolho. Aí era pra ser a cozinha, eu tranquei tudo, botei pra ninguém entrar. E banheiro, não foi feito também, né? Não, eu já enchei ela desse jeito. Eu já achei ela assim. Ui, socorro. É só areia. Porque isso Aqui onde era pra ser um banheiro, não é. Mas eu não vou fazer nada. Não, nós vamos embora, você vai fazer no que é seu. Filme aqui. Pra você botar junto com aquele negocinho que você botou. Bem nítido das letras, viu? Certo. Depois eu faço uma foto também. Senta ali e bate. Bate que eu tô aqui na foto. Bate, filma lá de novo. Não, aí. Recordo da informação de um artista participante dos trabalhos do museu que se refere a esse artista que está em Canoa, que é fantástico, que faz o pontilhismo e tudo, que queria mostrar o trabalho dele, pois convide para ele vir aqui ao museu. Então ele vai até o museu e realmente impressionou, né? Impressionou pelo despojamento físico dele, aparência, irreverência, com um trabalho tão maravilhoso como aquele, né, criativo e tudo. E ele tinha total consciência disso, de que era um grande artista, né? Porque nessa hora ficava um pouco presunçoso, porque dentro da exposição ele reserva uma parede para ele trabalhar, e tem um grupo de estudantes assistindo a montagem do trabalho, e ele interrompe para dizer da genialidade dele e tudo. Então ele era vaidoso mesmo de ser aquele grande artista, né? E se empolgou de uma forma que já não queria só aquela parede. Ele já queria passar para outras paredes. E aí eu intervi, disse, não, Aristóteles, a gente combinou essa parede, tá bom assim, tudo mais. As outras paredes todas estavam com os trabalhos dele e tudo. E ele começou a falar num gênio, que tinha um gênio saindo da parede. Eu não entendia, eu fiquei na hora meio... Os meninos riam, né, da danação dele. Mas ele começou a falar nesse gênio, inclusive ele escreveu alguma coisa do gênio na performance dele lá na parede. E aí, eu agradecendo as turmas e tudo, o pessoal foi saindo. Quando saiu todo mundo, eu volto pro salão, ele tava. Quando eu cheguei no salão, ele tava rodopiando, olhando as obras e tudo mais. Aí eu disse, mas rapaz, o que é que você fez? O que foi aquilo? E aí ele já se volta de uma maneira mais grosseira e começou a pular. E eu, meio horrorizada, porque estava só eu e ele na hora, e ele começou a pular e de repente ele partiu querendo arrancar as obras da parede. E aí eu tive de me pegar com ele, segurar. Eu acho que Corrêa tinha botado muito adesivo, ele não conseguiu enfiar a mão na coisa e só conseguiu rasgar uma, e não foi nem toda. Eu acho que o momento quando ele viu a casa cheia, sabe, as pessoas interessadas de ver a obra, alguma coisa mexeu com ele, entendeu? E ele ficou assim, era como se fosse o momento dele e eu estava atrapalhando. Eu quase pensei isso, né? Porque foi muito estranho, porque ele sempre era cordato, ele não era agressivo. Que é essa hora que eu acho que ele faz questão de afirmar a genialidade dele, porque ele é gênio, ele trabalhava em qualquer ambiente. Eu considero gênio quem consegue produzir arte em qualquer ambiente, em qualquer condição. Não precisa de muito. Os outros são artistas comuns limitados, como eu sou. O gênio não, ele produz a arte com qualquer material, em qualquer lugar que esteja. Eu trabalhava lá, tinha uma loja, né, com uma amiga minha, e Aristóteles ficava ali, na calçada do Hotel Tambaú, né, fazendo os trabalhos dele. Todas as pessoas ali, os comerciantes, gostavam muito dele, né, mas assim, ele não chegava na porta da loja de ninguém, ele não ia. Né, todo mundo gostava, ele era muito respeitador, mas na minha loja ele ia. Às vezes eu ficava parada olhando assim, as coisas que ele falava para mim, e eu comecei a refletir sobre isso. Né. E foi justamente um momento difícil da minha vida. Eu estava passando, que eu conheci o Aristóteles. E ele talvez nem saiba, né, a força que ele me deu, porque quando eu vinha para casa, eu vinha refletindo tudo que ele falava para mim. E aquilo ia me aliviando, né, da dor que eu estava sentindo, do momento que eu estava passando. E ele me ajudou muito, até mesmo sem saber, mas me ajudou muito. E assim, ele me contava histórias assim, que ele não conseguia ficar muito tempo no lugar, né, que não gostava de estar preso.
Tem que dar um tempo ali e sair. Voar, como ele falava. Eu não consigo ficar aqui, eu tenho que voar. Ele não se despedia de ninguém. Pô, ele sumiu. Aí eu procuro. Nada. Vou no cortiço. Nada. Nada. A ficha caiu. Foi bom, Aristóteles saiu, ele não se despediu de mim e seguiu o caminho dele. Ele estava fazendo um peixe para mim, mas só que ele foi-se embora. E nunca mais ele... A gente nem sabia, na verdade, que ele tinha ido-se embora, porque ele falou, Paulinho, eu vou me embora, porque eu vou resolver um negócio com meu pai. Depois eu fiquei sabendo a notícia que ele já tinha falecido, né? Na verdade, nós nem acreditou, na verdade, né? Aí depois eu procurei na internet, foi quando eu vi a notícia, acho que foi na Paraíba, não foi? Rapaz, em termos de despediu, não. Eu vi naquela entrevista dele lá, falando muito em Deus. E depois que eu vi, aí com momentos depois, quando eu menos estou almoçando na Duque de Caxias, tem um artista um amigo nosso de Minas Gerais, aí rapaz, aconteceu uma tragédia com Aristóteles. Eu fiquei triste, né, cara? Até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro que o nosso afastamento passageiro é sinal de um reencontro no futuro. Adeus, sem sons e sem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nesta vida não é novo, tampouco é novidade se está vivo. Então, como Aristóteles não se despediu, foi sem sons e sem palavras, e se tivermos que nos encontrar, que nos encontremos como se nada tivesse acontecido. Estamos no Liceu Paraibano. O último abrigo do Aristóteles, né? Onde ele passava as noites e ele gostava muito daqui. Ele escolheu esse lugar e tinha orgulho de ter um lugar de dormir. Assim. Ele tinha um dia para trabalhar em frente ao Hotel Tambaú e se recolhia ao anoitecer, sempre dormiu cedo, acordou cedo. E era aqui, um lugar que ele achou para descansar. Não acreditei, né? Lógico, a gente nunca espera. Na verdade, eu sempre que ele sumia, eu tinha essa sensação de tê-lo perdido. Como um pássaro que você não sabe se vai pousar novamente perto de você, né? Ele me ensinou assim que você não deve se apegar às coisas materiais, né? Porque a gente vai embora, tudo fica. Antes, assim, eu vivia correndo muito. Trabalhando muito, correndo muito, preocupada com o dia de amanhã. E eu aprendi com Aristóteles que você tem que viver o hoje. Amanhã não importa. Foi isso que ele deixou para mim. Que as coisas materiais não importam, sabe? O que importa é você estar em paz consigo mesmo. Para você poder ficar em paz com as pessoas. Nos meus embates, eu chegava a brincar com ele, que eu dizia, primo, todo mundo que ele conhece, se ficar meia hora com você, você faz uma lavagem cerebral no cara, que o cara quer virar mendigo, artista de rua no outro dia. E você não vai me transformar em mendigo e nem eu vou lhe transformar em gente. No meu conceito de que gente era capitalista e ambiciosa e o céu é o limite, né? Mas eu não conseguia compreender e tinha esse embate da gente, esse conflito, essa divergência. Mas hoje eu saberia compreender uma pessoa assim e melhor do que isso, eu saberia enxergar uma pessoa assim amanhã na rua. Eu não sei se é coincidência, né? Mas próximo ao aniversário do Aristóteles, eu descobri que tem o Dia dos Primos. E hoje, depois que eu encontrei esse diamante bruto, essa pedra preciosa na Praça do Ferreira, em Fortaleza, eu fico imaginando que cada artista desse, cada andarilho, cada pessoa invisível, né? Pode ser o primo de alguém, pode ser o irmão de alguém, pode ser alguém que vai dar muita alegria, muito orgulho. E é isso, eu não sei. Não sei, ele deve estar feliz, eu não sei. Mas que o nosso encontro foi mágico, foi abençoado, isso foi divino. Você me diz que tem fé, é uma pessoa legal, como diria Drummond. Daqueles que ama, faz versos, protesta, de
consciência normal. Você me diz sim, eu posso. Você me diz sim, eu sou. Você me diz sim, eu sei, eu sei. Mas quando digo que sou, você me mostra demônios que alimentam seus medos e lhe consomem os sonhos, e volta pra sua vida sempre a serviço de hipócritas que massificam ouvidos em apelações midiáticas, simpáticas, dramáticas. O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer? O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer? Pois vai aqui minha música, não boto fé nessa crença em mundo bom, mundo mal. Confunde as diferenças, gritando os velhos bordões com suas meia-verdades, extorque os próprios irmãos em nome de um Deus venal, apropriado ao sistema, retrato artificial de um mundo alienado, tão torpe e tão desigual. Eu que não creio em política, que não resiste a uma crítica, que não defende ideais de vida menos apáticas, monótonas, robóticas. O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer? O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer? O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer? O que você faz com o que você tem e o que você fará com o que você quer?